Pensa só. Existe um risco silencioso correndo debaixo do piso de toda a fábrica. Um risco que quase nunca aparece nas reuniões de diretoria. Isso, claro, até ser tarde demais. Nessa nossa conversa, a gente vai traduzir a física do risco elétrico para a linguagem que importa, a da decisão executiva, e mostrar como transformar esse perigo em um verdadeiro ativo estratégico que protege o negócio. É isso mesmo. Assim como o corpo humano, a indústria tem uma rede invisível que, enquanto está tudo funcionando bem, ninguém nem lembra que existe. Essa rede é o sistema elétrico. Ele é a base de tudo, né? Da automação que pensa até os motores que fazem o trabalho pesado. O problema é que essa invisibilidade toda pode ser o começo de um colapso. E é por isso que nosso papo aqui não vai ser super técnico, cheio de jargão. A ideia é ser um guia para a tomada de decisão no nível executivo. A gente vai ver que as falhas elétricas raramente são acidentes ou por azar. Na verdade, elas são consequências bem previsíveis de decisões que, em algum momento, foram deixadas para depois. Ok, vamos deixar a metáfora de lado um pouco e para que realmente pesa, o impacto financeiro. Como é que essa negligência silenciosa afeta o resultado da empresa na prática? Olha, a verdadeira dor de uma falha elétrica não está na conta do conserto. O buraco é mais embaixo. Ela está nessa corrosão silenciosa da margem de lucro, sabe? É um dreno na lucratividade que não aparece com uma etiqueta clara no balanço, mas que vai comendo os resultados trimestre após trimestre. E o que é mais interessante aqui é ver como esses custos vão se empilhando. Não é só a máquina parada. Pensa bem. É a matéria-prima que estraga no meio do processo, são as equipes de emergência trabalhando de madrugada, as multas pesadas por atrasar a entrega de um pedido e, talvez o mais crítico, a queda brutal na eficiência geral dos equipamentos, o famoso OEE. Em alguns processos, levar esse indicador de volta para o lugar pode demorar dias. E para a coisa ficar bem concreta, dá uma olhada nesse número de um caso real. R$ 50 mil. Esse era o custo por hora de uma planta parada por causa de uma falha no disjuntor geral. Faz a conta. Em poucos minutos, o prejuízo já engoliu qualquer economia feita em anos adiando a manutenção. E isso nos leva a um ponto crucial. A responsabilidade por aceitar um risco desses não fica lá no chão de fábrica com a equipe técnica. Ela vai subindo, passa pelo supervisor, pelo gerente e no fim do dia cai direto no CPF de quem dirige a empresa. A decisão de operar sem a engenharia necessária é sempre da alta gestão. Beleza, já vimos o tamanho do estrago financeiro. Agora, vamos entender como é que essas falhas caríssimas acontecem na prática. Como é que o tal sistema nervoso industrial realmente entra em colapso? Vamos começar pelo coração do sistema. O transformador principal é aquele clássico ponto único de falha. É um equipamento caro, o tempo para substituir é uma eternidade, e quando ele falha, não manda aviso. A inteligência da automação e a força dos motores morrem na hora. E esse cronograma aqui mostra a dura realidade. A gente não está falando de horas, mas de meses. No primeiro dia, a produção zera. Em semanas, chegam os orçamentos. E o prazo de entrega pode levar de 4 a 12 meses. A essa altura, o prejuízo já deixou de ser operacional e virou uma crise estratégica. Agora, vamos falar de velocidade. A diferença entre uma falha pequena e uma explosão que destrói um painel inteiro é uma questão de milissegundos. Sem engenharia, a proteção pode demorar mais de meio segundo para atuar, liberando uma energia que é simplesmente catastrófica. Com engenharia, a mesmíssima falha é isolada em menos de 80 milissegundos. É a ciência controlando a física. E essas imagens, bom, elas mostram o resultado quando a engenharia não está presente. Não é um choquezinho, é uma liberação de energia violenta que derrete metal, destrói painéis e coloca a vida das pessoas em um risco absurdo. O impacto vai muito além da elétrica, parando a produção por dias e gerando prejuízos milionários. E o que dizer do efeito dominó? Sem o que a gente chama de coordenação seletiva, uma falha boba num motor não fica só ali onde deveria. Pelo contrário, quem desarma é a proteção lá de cima, o disjuntor geral da planta, e aí, blackout total. Um problema que era local vira uma crise em toda a fábrica, simplesmente por falta de engenharia nos ajustes. Bom, então chegamos no ponto central. É preciso uma mudança de mentalidade, uma virada de chave para sair de uma abordagem que é baseada em papel e ir para uma que é baseada na ciência. E aqui está a diferença fundamental. Conformidade, tipo atender a uma norma como a NR10, é basicamente organizar no papel o risco que já existe. É cumprir um mínimo legal. Já a engenharia, bem, a engenharia é a ciência que vai lá na fonte do problema e controla o risco de verdade. É o que protege o negócio fisicamente quando a falha acontece.
Essa frase resume tudo, não é? Um laudo, um procedimento, um prontuário, nada disso fisicamente impede uma explosão ou um blackout. Só a engenharia de verdade, aplicada com cálculos e estudos, pode fazer isso. Papel não consegue substituir a física. Ok, já entendemos o risco, já entendemos a mentalidade que precisa mudar. Mas e aí, qual é a solução? Como dá para transformar o sistema elétrico numa vantagem estratégica? Vamos ver qual é o caminho para essa governança. A solução está em equilibrar o que a gente chama de trilema da energia. Toda empresa tenta otimizar 3 coisas ao mesmo tempo: segurança, custo e sustentabilidade. Só que sem a engenharia no centro da equação, só dá para focar em 2 delas, sempre sacrificando a terceira. A engenharia é o único método que permite equilibrar os 3 pratos ao mesmo tempo. E aqui está o mapa do caminho. É um processo lógico com começo, meio e fim. Começa com o diagnóstico, para entender onde moram os perigos. Depois, a gente prioriza, olhando para o impacto no negócio. Aí sim a gente parte para engenheirar, ou seja, resolver os problemas. Com tudo no lugar, a gente passa a monitorar, para prever falhas antes que aconteçam. E por fim, a governança, que é quando tudo isso vira parte da estratégia da empresa. Então o ponto-chave é esse: a tal da blindagem energética. Esse processo de governança todo não pode ser visto como um custo, uma despesa. É um investimento estratégico na resiliência, na previsibilidade, na própria continuidade do negócio. É, no fim das contas, um seguro operacional pro EBITDA. E para fechar, fica a reflexão. A continuidade de uma operação é o resultado de decisões de engenharia, de um método pensado para resistir a falhas, ou é uma aposta baseada naquela confiança de que, nunca aconteceu antes? Porque, no fim das contas, sorte não é estratégia de gestão.